Propriedades e curvas características dos motores, parte 2. Muito bem. O que nós temos? Tá? Potência efetiva é a potência medida no eixo do motor. Tá? Então, nós temos aqui todo o motor. Tá? E aqui na saída do virabrequim, aqui onde tem esse volante, tá? Nós temos a chamada potência efetiva. Essa é a potência que é dada no manual dos carros. Tá? É a potência efetiva. Tá? Nós temos a potência que sai desde aqui da combustão, tá? Passa por aqui tudo, vem aqui, e também tem a potência que chega às rodas, tá? Que aí tem a relação das engrenagens do câmbio, tá? E do diferencial, beleza? Mas isso é um estudo que será feito num futuro muito próximo. Muito bem. Então, ó, potência efetiva é a potência medida no eixo do motor, que é o quê? É o torque vezes a velocidade angular, que é o torque vezes 2π vezes a rotação. Tá? Então, tudo isso aqui nós já vimos, nós já comentamos com os detalhes. A relação entre as potências do Sistema Internacional de Unidades, do sistema inglês, tá bom? Então, é só preciso tomar cuidado na questão das unidades. Beleza? Bom, potência indicada. Opa, isso é um novo nome, né? A potência indicada é a potência que ocorre dentro do cilindro. Voltando aqui um pouco, tá? É a potência aqui dentro, ó, antes dela vir para cá. Então, se é uma potência que está aqui, que ocorre de acordo com a combustão, tá? Quer dizer, mas é depois da combustão, tá? Então, mas é a potência dentro do cilindro, para ela sair daqui e chegar até aqui, tá? Então, essa potência indicada tem que ser maior que a potência efetiva. Beleza? Contrário, não tem jeito. Tá bom? Muito bem. E aí, lá de termodinâmica, né, nós temos que o trabalho realizado é igual a integral de pressão vezes ΔV, diferencial do volume. Tá? O volume estando em metros cúbicos, a pressão em Newton por metro quadrado ou em Pascal, o trabalho vai ser dado em Newton vezes metro ou Joule, né? Nesse caso aqui, qualquer um dos dois. Beleza? Então, nós temos aqui, ó, a potência indicada é o trabalho indicado vezes a rotação do motor dividido por x vezes z. Tá? Nesse caso, Z é um número de cilindros do motor, tá bom? Se o motor tiver 4 cilindros, que é o mais comum, vai colocar 4 aqui. Se tiver 6 cilindros, vai ser 6. E X é um fator lá do motores de 2 tempos ou 4 tempos, tá? Para motor de 2 tempos, o X vale 1. Para motor de 2 tempos, motor de 4 tempos, o X vale 2. Por quê? Porque para gerar potência, o motor tem que dar 2 voltas completas. Tá? Então, ele tem essa perda dessa eficiência em função da rotação. É como se a rotação estivesse sendo a metade do que realmente é. Tá? No fundo, ele quer dar essa indicação. Tá? O motor ele é eficiente em 1 volta completa, no caso do motor de 2 tempos, porque com 1 volta, ele já faz todo o ciclo aí de admissão, compressão, potência e escape. Tá? No motor de 4 tempos, não, ele precisa de 2 voltas completas. Tá? Ele seria equivalente ao motor de 2 tempos na metade da rotação. Tá bom? Então, ó, aqui nós já começamos a ter alguns detalhes. Tá? Então, ó, vamos lá.
A primeira delas, tá? Esse aqui é uma potência térmica, tá? Que é a massa a vazão máxima de combustível vezes o poder calorífico inferior do combustível, tá? Então essa aqui é uma potência térmica, tá? Que aí você tem uma relação dela com vem para a potência indicada, então você tem uma perda, então você vai ter uma eficiência térmica. Da potência indicada vem para a potência efetiva, tá? E a perda que existe é devido ao atrito das partes móveis aqui do sistema biela, virabrequim, tá? Pistão, um cilindro, tá? Então aí existe uma eficiência mecânica, tá? Que relaciona a potência efetiva com a potência indicada. A potência térmica relaciona a potência indicada com a potência térmica. E a eficiência global é a potência efetiva com a potência térmica. Então, essa eficiência global é a eficiência térmica vezes a eficiência mecânica. Tá? Nesse gráfico aqui, ó, é possível visualizar melhor o que acontece. Então, ó, potência térmica é a da combustão, o Q ponto. Tá? Da combustão vai passar para o cilindro, dentro do cilindro, potência indicada. Então, existe uma perda, né? Perda de calor, alguma coisa assim, alguma combustão não muito completa, alguma coisa assim, mas é mais por causa de perda de transferência de calor. Tá? Então, essa eficiência térmica é a potência indicada pela potência térmica, tá? Ni sobre Q ponto. Então, nós estamos aqui dentro do cilindro, estamos falando de potência indicada. Para essa potência que está dentro do cilindro chegar até o volante, tá? E quando chega só a potência efetiva, nós vamos ter o atrito. Tá? Então, o atrito também é uma outra perda. Tá? Então, a eficiência mecânica relaciona a potência efetiva com a potência indicada. Okay? É bem simples, bem tranquilo isso aqui. Tá? Então, nós temos aqui a eficiência mecânica. E a eficiência global é a potência efetiva sobre o Q ponto, é o total. Se multiplicarmos essa aqui, térmica, pela mecânica, vai dar essa global. Beleza? Facinho, né? Claro, amanhã às vezes esquece, mas é só olhar aqui, esse gráfico aqui que é fácil de entender. Então, nós temos aqui o Q ponto, que é a vazão máxima de combustível vezes o PCI, tá? Que é o calor fornecido por unidade de tempo, né? Pela combustão do combustível. M ponto C, que é o consumo, a vazão máxima de combustíveis, que existem maneiras de medir essa vazão máxima de combustível, tá? PCI é o poder calorífico inferior para os combustíveis, para os combustíveis. E aqui nós temos que 1 quilocaloria igual a 427 kg vezes metro, tá? Que é igual a 4.186,8 Joule. 1 quilocaloria por segundo, nós temos essas relações aqui, beleza? Bom, e o que é poder calorífico? Né? O que é poder calorífico superior e o que é poder calorífico inferior? Tá? Quando ocorre uma combustão, que nada mais é que uma reação em que está envolvido vapor de água, tá? Nós podemos ter duas situações. Uma reação que ocorre, tem lá o vapor, aí deixa esfriar, esse vapor vai condensar. É uma situação. Mas podemos ter uma outra situação em que a reação ocorre, mas o combustível não dá... Combustível não. Os produtos da combustão não dá tempo de resfriar, eles saem. Então, a água ficou na forma de vapor.
Percebam a diferença. Tá? Então, nós temos dois conceitos. Tá? O do poder calorífico superior, que é a primeira situação que eu mostrei para vocês, em que o vapor de água é condensado. Então, é chamado de poder calorífico superior. Por quê? Porque ele é maior que o outro. No poder calorífico inferior, o vapor de água, tá? Não é condensado. Então, esse poder calorífico inferior, por isso que chama, ele é inferior ao superior. Então, o poder calorífico superior é o poder calorífico inferior mais o vapor de água que foi condensado. Por isso que aqui é a massa de vapor, tá? Vezes a entalpia de condensação ou de vaporização, tá? Essa entalpia de vaporização muitas vezes também é chamado de calor latente de vaporização ou de condensação, tá? Que nada mais é que a entalpia do vapor saturado menos a entalpia do líquido saturado para a água, tá? É assim, quando ocorre a combustão libera uma quantidade de energia. Se o vapor de água não é condensado, nós temos uma quantidade de energia aí X. Mas se essa mesma combustão liberar energia, ela vai liberar a mesma energia que o do outro. Mas se a água for condensada, então vai ter mais uma energia sendo liberada, que é essa energia de condensação, né? Quando passa de vapor para líquido. Beleza? Então, esses são os conceitos de poder calórico superior e inferior. Bom, aqui nós temos alguns combustíveis. Essa questão do poder calorífico é um pouco, cada autor traz valores um pouco diferentes, tá? Não é a mesma coisa, ok? Então nós temos aí o diesel com uma massa específica de 0,84 kg por litro, 10.200 kcal por quilo ou 8.568 kcal por litro, né? A temperatura de alta ignição, 250 graus Celsius. Temos etanol hidratado, né, uma massa específica de 0,81, poder calorífico inferior 5.970 kcal por quilo ou 4.836 kcal por litro e a temperatura de alta ignição 420 graus Celsius. O metanol, né, que tem uma massa específica 0,8, poder calórico inferior de 4.760 kcal por quilo ou 3.808 kcal por litro e 478 de temperatura de alta ignição. E a gasolina com 22% de etanol tem uma massa específica de 0,74 kg por litro, poder calórico inferior de 9.400 kcal por quilo ou 6.956 kcal por litro, tá? E uma temperatura de alta ignição de 400 graus Celsius. Tá? Então, nós temos aqui a eficiência térmica, tá? Que é a potência indicada dividido pela potência térmica, tá? Que tem as perdas que pode ser transferência de calor ou uma combustão que não é completa, ok? Aqui. Então, nós temos, ainda temos que a potência indicada é a potência efetiva mais a potência de atrito, tá? Então, que está dentro lá do pistão é igual que teve a perda no meio do caminho, mais a potência efetiva aqui no volante, tá? Então, eficiência mecânica, tudo que nós já falamos, né? Mostrei naqueles desenhos lá, potência efetiva sobre potência indicada. Eficiência global, potência efetiva sobre o Q ponto, né, que é a energia liberada pela combustão, e aí as eficiência global, que é a eficiência térmica vezes a eficiência mecânica. Tá?
Então, ó, a potência efetiva, tá, é o que? Está relacionado com isso aqui. Ó. Potência efetiva é o Q ponto vezes a eficiência global. Então, o Q ponto é a vazão máxima de combustível vezes o poder calórico inferior. E a eficiência global é a eficiência térmica vezes a eficiência mecânica. Bom? Bom. Define-se relação combustível-ar, letra F, tá? Como sendo a relação entre a massa de combustível, MC, e a massa de ar ou os respectivos consumos que compõem a mistura. Tá? Então, esse F é a massa de combustível sobre a massa de ar ou vazão massa de combustível sobre vazão massa de ar. Bom? Nós temos numa combustão um termo chamado relação ar-combustível. Tá? Aquele AC barra, que é dado em termos de quilomol de ar por quilomol de combustível, que, né, vocês já tiveram introduzindo para 2, ou temos simplesmente o AC, que é a razão de quilo de ar por quilo de combustível. Esse F é o inverso daquele AC. Tá? Então, esse F é baseado nas reações de combustão, ok? Então, olha só. No lugar da vazão máxima de combustível, nós vamos colocar aqui vazão máxima de ar dentro do cilindro, que é admitida, tá? Vezes esse F, vezes o PCI, vezes a eficiência térmica, vezes a eficiência mecânica. Tá? Nós temos uma outra definição aqui, eficiência volumétrica. Oi. Estamos falando da eficiência volumétrica, tá? É a relação entre a massa de ar admitida no motor, o MA ou M.A, e a massa de ar que poderia preencher o mesmo volume com propriedades iguais à da atmosfera local, o ME ou o M.E. Tá? Por quê? Porque quando se abre a válvula de admissão, tá? O ar e o pistão vai do ponto morto superior para o ponto morto inferior, geralmente se tem uma pressão um pouquinho menor que a atmosférica. Tá? Geralmente. Estão falando do caso de aspiração normal, aí, ok? Aspiração natural. E aí, nós vamos ter essa potência efetiva, tá? Igual a vazão máxima de ar que vem do ar local, né, de fora, tá? Vezes o F, tá? Esse ME vezes o eta V, tá? Ó, isso, vezes, é esse M.A aqui que estava aqui, tá? O F não, né? Tá? E aí nós temos a vazão máxima, esse aqui seria o M.A, e o M. Isso aqui, vezes isso, vezes o F, seria a vazão máxima de combustível. Tá? Vezes o PCI, vezes os dois rendimentos aí. Tá? O térmico e o mecânico. Tá? Então, ó, a temperatura interna. Tá? Então, essa aqui é a vazão máxima de ar dentro e esse aqui é no local fora. Né? Então, a gente tem uma temperatura interna maior que a externa e uma pressão interna menor que a pressão externa. Tá? E nesse caso, nós vamos ter uma densidade aqui dentro, tá? Menor que a densidade de fora. Aí, tá? Então, essa eficiência volumétrica determina a eficiência de enchimento dos cilindros, tá? Em relação ao que poderia ser preenchido pelo lado de fora, com o ar do lado de fora.